O médico é obrigado a prestar assistência a um paciente que sofre uma emergência a bordo de uma aeronave? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Segundo a ANAC, o Brasil transporta mais de 90 milhões de passageiros por ano. A Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial dá conta de 10 mil atendimentos de emergências médicas de passageiros em pleno voo. Como a situação ela é mais simples do que se pensa, imagine você médico dentro de uma aeronave, acontece uma emergência e o comissário pede para que quem é médico se identifique. A partir daí várias perguntas surgem na cabeça do médico. As perguntas que surgem são: o médico é responsável para fazer esse atendimento? Ele é obrigado a prestar essa assistência? E diante dessas condições inadequadas, já que ele não está numa clínica, no hospital, se ocorrer um erro médico, qual é o grau de responsabilização dele? Quem vai ser responsável pelos honorários de seu pagamento? Essas e outras perguntas são as que nós vamos responder nesse vídeo. A resposta à primeira pergunta é sim. O médico é obrigado a atender o chamamento do comissário de bordo para atender a emergência médica. O Código de Ética Médica, em seu artigo 7º, determina que o médico é obrigado a prestar socorro e a prontidão é um dever inerente à sua profissão. Existe uma consulta de número 5353 do ano de 1996 do Conselho Federal de Medicina que diz que o médico precisa prestar e se identificar em caso de emergências a bordo. Portanto, se o médico não prestar essa assistência, pode ficar configurado como omissão de socorro e como uma infração ética disciplinar. Um outro ponto importante é que esse dever do médico existe mesmo quando o médico possui especialidades que não são familiarizadas com emergência. Então imagine um caso de estar ocorrendo um AVC ou uma síncope a bordo de um avião e o médico que está lá, o único médico que está é um oftalmologista ou é um psiquiatra. Ainda assim, ele tem o dever legal de se identificar e prestar assistência. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ético do Conselho de Medicina, entende-se que esse médico, mesmo em qualquer outra especialidade, ele vai ter melhor condições de atendimento do que o próprio comissário, do que um contador ou um advogado, por exemplo. É preciso deixar claro também que existem situações e circunstâncias em que é possível desobrigar o médico do seu dever ético-legal de prestar assistência de emergências a bordo. Um desses pontos que precisa ser avaliado é o fato de que o médico ele está na condição de passageiro a bordo. E na condição de passageiro ele tem direito como todos os demais. Então pode ser que esse médico, antes ou durante o voo, tenha ingerido bebida alcoólica. Pode ser que esse médico tenha acabado de sair de um plantão de 24, 32 ou até 48 horas, esteja muito cansado e se ingeriu bebida alcoólica vai estar sem qualquer condições de prestar assistência médica, colocando em risco a própria vida do paciente. Nessas situações, por exemplo, eu não vejo como responsabilizar o médico pelo não atendimento dessa emergência. Outra possibilidade que enxergamos dessa omissão não ser configurada é caso a aeronave não possua condições mínimas para garantir a segurança do médico, de uma eventual contaminação, por exemplo, e do próprio paciente. Segundo a ANAC, e em parceria até com o próprio Conselho Federal de Medicina, que emitiu uma cartilha acerca do assunto, essas aeronaves precisam conter kits com instrumentos e medicações e luvas e descartáveis mínimos para dar essa garantia para o paciente e para o próprio médico. É preciso também que tanto o paciente quanto os demais passageiros que estejam ali, quanto a própria companhia aérea, tenham a percepção de que num atendimento dessa natureza, o médico não está ali na condição de herói. A situação é séria, o médico vai estar dentro de um ambiente inadequado, a pressurização inadequada e diferente do ambiente comum, o médico não vai ter acesso a exames de laboratório, a raio-x, a tomógrafo. Pode ser que a situação dependa de um diálogo com o paciente, esse paciente fale outra língua, outro idioma que o médico não conheça. Então todas essas circunstâncias vão precisar ser avaliadas numa eventual apuração de erro médico. Por fim, acerca dos honorários médicos, depois de passar por tudo isso, é minimamente justo que o médico tenha o direito de recebê-los. Segundo o entendimento dos tribunais, essa obrigação caberia ao paciente e não à companhia aérea. Para saber mais sobre o assunto, nós colocamos vários links aqui na descrição desse vídeo. Eu convido vocês a curtir e compartilhar para tornar esse vídeo relevante na internet.